E para que você consiga cancelar o seu contrato com um custo muito menor do que das formas anteriores, você precisa seguir as condições que eu vou listar agora para você. Se você precisa cancelar o contrato de financiamento do seu imóvel por qualquer motivo, seja ele pelo Minha Casa Minha Vida, SBPE ou qualquer outra linha de crédito, esse vídeo foi feito para você. Mas ele também pode ser muito útil para quem deseja comprar um imóvel, porque aqui nós vamos trazer uma noção clara de como funciona o processo caso essa pessoa tenha qualquer problema ao longo do período e ressalta a importância de ter um bom planejamento anterior à compra desse imóvel, para que a realização do seu sonho da casa própria não seja transformada em pesadelo. É cada vez mais comum que pessoas, por não terem sido corretamente orientadas e não terem ciência de todos os aspectos e custos que envolvem o financiamento de um imóvel, precisem cancelar os seus contratos. E os dois motivos mais comuns para isso são não conseguir arcar com as prestações depois que vai morar nesse imóvel, depois que já teve as chaves desse imóvel, ou porque somente perceberão algo que não lhes foi informado da maneira adequada quando chegaram em casa e puderam ler o documento com mais profundidade. E vale ressaltar que neste vídeo eu vou falar dos contratos que já entraram na fase de amortização. Isto é, normalmente você já recebeu as chaves desse imóvel e começou a pagar efetivamente as prestações do seu financiamento. Mas antes de a gente falar sobre como você pode cancelar, queria pedir para você compartilhar com a gente nos comentários aqui do vídeo a experiência que você tem, ou que você conhece, ou que você já ouviu falar acerca deste tema. Se você conhece alguém que cancelou, se você já teve que cancelar, ou se você assinou um contrato sem saber de maneira adequada aquilo que estava descrito nele. Bom, para começar, existem dois conceitos importantes que a gente precisa entender porque eles têm características diferentes e impactos igualmente diferentes, que é a desistência e o cancelamento. A desistência, ela ocorre antes do registro do contrato, lá no registro de imóveis, lá no oficial de registro de imóveis, onde você leva o contrato é levado por um despachante que você eventualmente tenha contratado imediatamente após você assinar o contrato, ou no correspondente bancário, ou na agência do banco que você escolheu para financiar esse imóvel. Já o cancelamento ocorre após este registro. No caso da desistência, como ainda não houve o registro e a verbação desse contrato na matrícula, é muito mais simples. Basta comunicar sua intenção formalmente para a instituição financeira e seguir o procedimento que eles devem te orientar. Quando eu falo formalmente, a gente está falando aqui de e-mail, em alguns casos o WhatsApp pode funcionar, mas o principal é e-mail ou uma notificação extrajudicial, em que você coloca a sua intenção, fala que eu quero rescindir, dessa forma, você comunica e você vai ter evidências de que você solicitou esta desistência, esse cancelamento, mas enfatizo aqui mais uma vez, o contrato não pode ter sido registrado. E caso a documentação já tenha sido levada ao oficial de registro de imóveis, comunica, entre em contato, vai lá e pega essa documentação e garanta que ela não vai ser registrada, porque depois do registro, como eu vou explicar daqui a pouco para você, o processo é muito mais complexo. Nos financiamentos pelo SFH ou pelo SFI, com exceção do programa Minha Casa Minha Vida, do qual eu vou falar daqui a pouquinho com você, as opções de cancelamento são bem mais limitadas. Neste caso, também é possível solicitar o cancelamento do contrato. Porém, isso somente será viável se houver algum descumprimento do contrato ou abusividade por parte da instituição financeira. E aqui nós estamos falando de um processo judicial. Então, os custos de levar esse processo à frente precisam ser considerados. Deste modo, o primeiro passo que eu recomendaria você fazer é tentar vender este imóvel ou até mesmo dar ele para algum terceiro que queira assumir essa dívida
para evitar que você tenha problemas de nome sujo ou qualquer outro tipo de problema que a inadimplência das prestações possam te gerar. E, obviamente, seja razoável, não tenta colocar um preço que outros estão pedindo no imóvel, porque você tem uma certa urgência para se livrar desse imóvel, principalmente se você não estiver conseguindo arcar com as prestações. Agora, se você consegue pagar as prestações, você só quer se ver livre do imóvel, ou você quer vender, realizar qualquer coisa em relação a isso, aí tudo bem você pedir um valor um pouco mais elevado do que dar o seu imóvel de graça. No entanto, se você não conseguir vender, tente uma negociação amigável com a instituição financeira. Vai lá na agência, entende a situação, tenta negociar uma resolução desse contrato sem ter que colocar a justiça no meio. Até porque, além de ser um processo mais caro, pode levar vários anos para que você consiga resolver essa questão. Então, fale com o seu advogado, entenda quais são as opções que são aplicáveis. Ele vai analisar o seu contrato, vai identificar potenciais abusividades ou descumprimentos por parte do banco ou até mesmo da construtora, dependendo do tipo de contrato que você tiver, mas tente primeiro uma negociação amigável, porque é a mais barata de todas. E em ambos os casos, tanto na desistência quanto no cancelamento, haverá a aplicação de penalidades financeiras, como a retenção de parte dos valores pagos até o momento da sua solicitação, até o pagamento de multas ou taxas de cancelamento. Agora vamos aos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que possuem regras específicas. Mas primeiro, queria pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente postar e também ajudar com que a gente continue crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário para você. Bom, como eu disse, o programa Minha Casa Minha Vida tem regras específicas. E para que você consiga cancelar o seu contrato com um custo muito menor do que das formas anteriores, você precisa seguir as condições que eu vou listar agora para você. Essa daqui é a portaria 488 de 2017, que fala sobre distrato de contratos do programa Minha Casa Minha Vida. E aqui no artigo 1º, ele teve uma alteração lá em 2017, porque até então ele vinha somente até essa parte aqui. E aqui tinha um ponto. E não existia esta possibilidade de cancelamento por solicitação do beneficiário. Mas, por uma série de problemas que o programa enfrentava, muitas pessoas acabavam não conseguindo seguir, e para não sujar o nome dessas pessoas, essa parte aqui foi incluída. E aqui embaixo, ele fala sobre, no inciso 3º, ele fala sobre as condições que devem ser atendidas. Primeiro, seja formalizado pelo beneficiário o pedido na instituição financeira contratante, informando o motivo da desistência. Então, quando a gente fala de formalizar, a gente está falando de levar um documento impresso, assinado por você e que deve ser protocolado na agência onde você assinou o contrato. O próximo, requerimento do beneficiário tenha ciência do ente público responsável pela seleção da demanda, que é exatamente essa questão de protocolar lá na agência da Caixa. Esta daqui é a mais importante, que muitas pessoas acabam errando por não ter acesso a esse conteúdo. Por isso que é tão importante que vocês compartilhem ele com todos que você conhece. Então vamos lá, aqui a gente está falando todas as obrigações e encargos relativos ao contrato, ou seja, as prestações, e ao imóvel estejam em dia. Ou seja, você precisa pagar o IPTU e você precisa estar de acordo com o condomínio, se esse for o caso do seu imóvel. Então tudo precisa estar em ordem para que você consiga solicitar este cancelamento. Então por isso é importante que você tome a ação antes de que algo pior aconteça, que você entre em atraso nas suas prestações. Por exemplo, o imóvel não esteja em situação de ocupação irregular, ou seja, ele não esteja sendo ocupado por uma outra pessoa, que não você que tomou
o financiamento, o imóvel seja restituído nas mesmas condições físicas e que se encontrava à época da contratação. Então não adianta você querer devolver um imóvel, um apartamento, uma casa, esteja toda detonada para o banco, porque eles podem rejeitar e aí você vai entrar no processo de entrar em dívida, seu imóvel ir para leilão e toda aquela dor de cabeça que isso pode te causar. E por fim, todas as obrigações, despesas, custas cartorárias e encargos relativos à rescisão sejam marcadas pelo beneficiário. Então, este aqui é o custo que você precisa levantar e comparar com um processo judicial, por exemplo. Tendo em vista que, para um processo judicial, precisa haver algum tipo de descumprimento do contrato ou abusividade no seu contrato de financiamento. E é muito mais difícil, pode levar muito mais tempo e pode custar muito mais caro para você. Então, esta daqui é uma das opções mais baratas, porém, ela só é aplicável para quem financia pelo Minha Casa Minha Vida. E com tudo isso, eu gostaria de ressaltar, enfatizar a importância que tem fazer um bom planejamento. É lógico que imprevistos podem acontecer no meio do caminho, mas, de uma maneira geral, é muito importante que você tenha um planejamento muito bem feito, que você realmente tenha uma noção de que a prestação que você está fazendo, muitas vezes, pessoas colocam uma renda além daquela que ela realmente tem, né, de maneira, muitas vezes, irresponsável. Não a pessoa que está tomando esse financiamento, mas o correspondente bancário, a construtora, né, a pessoa que quer te vender este imóvel a todo custo, sem pensar nos impactos que isso pode trazer para a sua vida financeira e para a realização do seu sonho de conquistar a sua casa própria. A melhor forma é contar com profissionais que vão realmente te mostrar o caminho correto, o caminho mais barato e o caminho mais seguro para que você conquiste esse seu imóvel. E é isso que nós oferecemos aqui nas consultorias da Bragato. Nós ajudamos você em todas as fases do processo, principalmente no planejamento, como eu falei, é uma das partes mais importantes, a análise aprofundada do imóvel e dos vendedores, até orientações importantes para que você consiga o financiamento e, principalmente, você consiga o financiamento da maneira mais barata possível. Ressaltando novamente que nosso trabalho é totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão aqui na descrição deste vídeo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar trazendo cada vez mais conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.